Já estou intimado, dia 17 de maio, ir para lá. Vai ser o lançamento do livro da Rose. A gente já comprou, né, um exemplar, e também é aniversário da Rose. E assim fica difícil da gente baixar essa camisa de bola, porque vai ter bola, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, Silvio é um amigo, é um achado, né? É um irmão, amigo, que, como pastor, sente a dor que a gente sente. E a gente, às vezes, compartilha um pouquinho do que acontece conosco todos os dias. E muitas vezes a gente está só. Porque tem assuntos que a gente só pode conversar com outro pastor que possa estar num patamar que nos entende. Mas louvado seja Deus, porque nós temos um ao outro, né? E temos ao nosso lado mulheres, nossas esposas, que têm sido o nosso apoio, né? Aquela que nos abraça na hora do show, na hora da adversidade, da tristeza. É um braço forte que Deus colocou no seu lado. A sua mulher é maravilha, né? E a minha é Xirra. Eu sou He-Man e ela é Xirra. Superou, né? Vocês não maravilha. Mas amém, vamos orar ao Senhor. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Ó Deus, que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade a partir de agora. A palavra é tua, o servo é teu, a igreja é tua. Ó Deus, que o teu Espírito tenha liberdade aqui, Senhor. Tenha liberdade dentro de cada um de nós. Nesse momento fuja o cansaço. Nesse momento fuja a fadiga. Todo espírito contrário ao teu, Senhor, fuja em retirada. Mas que teu Espírito, Deus, faça o que precisa ser feito em cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Vem tirar completamente de nós o que não te louva, o que não te agrada, o que não contribui para nada nas nossas vidas, nem como pessoas, nem como famílias, nem como igreja. Faz isso. Usa o teu servo conforme a tua vontade. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo possível, Bem, queridos, conforme Santo Antônio passou, obrigado, madame, merci beaucoup. Conforme Santo Antônio nos passou, o texto sagrado de Ezequiel 47, eu vou citar, irmãos, muitos textos. Eu sei que nem todos têm facilidade de manusear a Bíblia, não é? Você faz o seguinte, você ouve, anota, e depois em casa, com paciência, você confere tudo que vai ser falado. Porque isso é importante, você conferir o texto, não é? Porque às vezes você vai procurar o que a gente está falando na Bíblia, e aí você perde a linha de raciocínio e termina ficando sem entender. Então você ouve, não é? Nós estamos ali tentando gravar essa palestra, e se tudo der certo, vai ficar gravado, vai para o canal, depois você se inscreve e vai assistir, não é? Tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado aqui. O texto que vocês escolheram do livro do profeta Ezequiel é um assunto muito profundo. Ezequiel, dentro do contexto, né, da profecia, essa profecia é uma sequência que começa já lá no capítulo 40. E nesses 12 versículos aqui, é uma síntese que Deus irá fazer na vida da nação de Israel. Na vida da nação, na vida do povo. E mergulhar em águas profundas requer coragem, ousadia e certeza de sua decisão. É um caminho sem volta, não tem retorno. E se você prestar bem atenção no texto, ou durante esses dias que antecederam, nos dias que foram selecionados esse texto, você leu, você apreciou, você
você vai poder entender um pouco do que Deus está querendo dizer aqui para nós hoje, como igreja. Deus aqui estava usando o profeta em um período em que a nação estava cativa em Babilônia. Eles eram prisioneiros de guerra. E dentro desse contexto, toda a nação de Israel era escrava em uma terra que não pertencia a eles. Mas por que eles se tornaram escravos de Nabucodonosor? Eles se tornaram escravos porque se rebelaram contra Deus. Eles foram desobedientes à voz de Deus. Eles foram desobedientes aos princípios de Deus. E em consequência disso, Deus levanta Nabucodonosor para trazer juízo e justiça sobre a nação de Israel e Judá. E quando eles estavam lá em Babilônia, Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, de Daniel, teve uma visão no rio Quebar. E essa visão, ela não só mudou a vida do profeta, mas ela deu ao profeta uma posição. E tudo na nossa vida, tudo, começa com uma visão. Como você vê a vida, como você vê o reino de Deus, como você vê a igreja. O rei Jeoaquim, que era o rei que no período da invasão de Babilônia a Judá, era o rei que comandava a nação. Um rei que foi advertido, um rei que foi chamado sua atenção, mas ele não quis ouvir a voz de Deus. E quando eu digo não quis ouvir, é porque ele ouviu no sentido de escutar, mas não obedeceu. Todos vocês nesta noite estão ouvindo a minha voz. Acredito eu que vão prestar atenção em tudo que eu vou dizer. Mas eu não posso decidir por você se você vai ou não obedecer. Porque a decisão é sua, é pessoal. A salvação foi dada a todos os homens, porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E o rei Jeoaquim não quis. A nação foi para o cativeiro. E nesse processo do cativeiro, Deus, escute, Deus estava no processo do cativeiro. Deus permitiu o cativeiro por causa do pecado. Mas Deus não queria o cativeiro. Deus permitiu o cativeiro para trazer sobre a nação de Israel um despertamento, uma volta à palavra. Tem coisas que acontecem em nossa vida que nós ficamos sem entender. E questionamos, perguntamos, indagamos a Deus e não temos resposta. Porque nem tudo na nossa vida vai ser entendível, inteligível, claro. Não vai. Nós andamos por fé, diz Paulo
segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Andamos por aquilo que cremos. E o povo foi levado para a Babilônia como escravos. A nação foi dizimada, os nobres foram assassinados, ficou tudo em ruína, tudo destruído, muros derrubados, portas queimadas, e o povo foi levado cativo. Mas aí Deus levanta este homem, este profeta, no meio dos cativos. Ele estava no meio dos cativos, ou seja, no meio dos prisioneiros de Nabucodonosor que vieram de Judá. Ou seja, ele estava no cárcere. Para ser mais específico. Lógico que eu estou falando aqui de um cárcere, no sentido, não é no sentido de estar dentro de uma cela. Mas o cárcere da escravidão ali, porque todos eram escravos, tinham se tornado escravos, trabalhavam para o reino de Nabucodonosor como escravos. E Deus traz a Ezequiel uma visão no rio. E ali ele vê uma figura que se manifesta como querubim. A gente sabe que o querubim não tem aquela imagem. 4 lados, 4 rostos, cada um tinha 4 asas, cada um se dirigia para a sua direção, mas ao mesmo tempo todos se dirigiam para uma direção só. E nessa visão ele ficou tão assustado, tão perplexo, que ele ficou prostrado, porque foi uma coisa estapafúrdia, assustadora. Ele vê um ser alado que tinha pés de vaca, de um lado tinha o rosto de leão, do outro lado tinha rosto de homem, em um lado tinha o rosto de um boi, e do outro lado tinha o rosto de águia. E Ezequiel ficou sem entender. E ele começou a se mover, e a forma dele se locomover não era batendo as asas. Era uma roda que entrava dentro da outra roda, e ele subia e descia, e uma roda entrava dentro da outra e fazia esse ser celestial se mover. E ali ele fica estarrecido. Mas dentro dessa visão de Ezequiel, trazendo uma síntese muito rápida, aquele ser simbolizava os 4 evangelhos que ainda ia vir. Ele vê um rosto de leão, fala do evangelho de Mateus. Ele vê um rosto de um boi, fala do evangelho de Marcos. Ele vê o rosto de um homem, fala do evangelho de Lucas. Depois ele vê o rosto de uma águia, que fala do evangelho de João. E subia e descia, e uma roda girava dentro da outra roda, falando da acessibilidade, falando ao mesmo tempo de velocidade, falando ao mesmo tempo de abrangência. E Ezequiel fica prostrado, e no capítulo 2, Deus diz para ele: filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. E aí Ezequiel se coloca de pé. Deus começa a trazer a Ezequiel visões, revelações, ministrações sobre o povo, o que ia acontecer em breve. E dentro dessa síntese de Ezequiel, Deus fala da restauração desta nação. Deus fala que dessa nação, desse povo, sairia um milagre, aconteceria um milagre, haveria uma ressurreição. Quando chegamos em Ezequiel 37, nós encontramos o Vale de Ossos Secos, que fala do movimento sionista, que aconteceu no final do século XVIII, do século XIX, para o início do século XX.
os judeus da terra começaram a se mover. E no movimento sionista voltando a Sião. E Ezequiel 37 se cumpre, o vale de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel, esses ossos podem viver? Tu sabe, Senhor. Profetiza. E eu profetizei. E os ossos começaram a se mexer e fez grande ruído, grande barulho. E um osso foi se juntando a outro osso e formou-se um grande exército. E em 1948, 14 de maio de 1948, Israel é declarado Estado. Cumpriu-se a profecia de Ezequiel 37. E aí, meus queridos, Deus falava da restauração deste povo. E Deus começou a falar de águas purificadoras que sairia de onde? Do lugar de adoração, do lugar de culto, do lugar de serviço, que era, dentro do contexto da nação de Israel, era o templo. Tudo era focado para o templo. E nós observamos aqui no verso 1 do capítulo 47 do livro de Ezequiel, quando Ezequiel continua com a visão, e um homem, um ser alado, um ser angelical, conduz ele. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo. Deus nunca vai dizer a você, fique em casa, me adore em casa. Ou você pode conhecer alguém, eu sou crente, mas eu não quero negócio com a igreja. Eu sou crente em casa, eu não preciso da igreja. Muitos já escutaram isso ou não? Sim ou não? Sim. É como uma pessoa que é um soldado, mas não tem quartel. Como ele vai prestar o serviço militar? Como ele vai atender às exigências do Estado, do governo e da sociedade, se ele não tem quartel? Se ele não tem quartel, ele não tem comandante. Se ele não tem comandante, ele não tem líder. Se ele não tem líder, ele não tem que prestar conta a ninguém. Então não tem como. Isso é uma falácia, é uma mentira que Satanás tem impregnado na cabeça de muita gente. E muitas pessoas estão se tornando desigrejados, descongregados. E diz assim, eu me afastei da igreja. De Deus não. Não tem como. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é eleita, é a nação santa, é o sacerdócio real. É um povo que foi adquirido com um alto preço de sangue, como diz Pedro. Que nós não fomos comprados por prata, por ouro ou por joias preciosas, mas com o precioso sangue de Jesus. E aquele homem conduz ele até a entrada do templo. E ele vê saindo debaixo do templo, da soleira das portas, água. E a água fluía em direção ao oriente, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me para o lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente e leste, e a água fluía ao lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Foi chamado
e conduzido de volta a entrar no templo. E quando ele foi conduzido de volta ao templo, ele viu as águas jorrando do templo. O templo é o símbolo do povo judeu, da centralidade de Deus ali. Deus se manifestava ali, Deus se revelava ali, Deus falava ali com o povo. Dali Deus determinava o que ia e o que não ia ser feito. Eu não sei se os irmãos já viram a figura do templo como era. Presta atenção. O pátio externo do templo, externo, parte que ficava em volta. E para você entrar no pátio externo, existia uma porta. Você sabe qual era o nome dessa porta que dava acesso ao pátio externo do templo? Sabe o nome? Caminho. E quando você entrava pela porta chamada caminho, que dava acesso à área externa do templo, e ali você podia entrar na segunda porta, que se chamava a entrada do santo. E essa segunda porta se chamava verdade. Aleluia. E quando você passava essa segunda porta, só quem entrava na segunda porta era um sacerdote. O povo entrava pela porta chamada caminho. E quem entrava na porta chamada verdade? O sacerdote. Mas só quem entrava na terceira porta, que se chamava vida, era o sumo sacerdote. Aleluia. Jesus, ele é o caminho, a entrada do templo. Jesus é a verdade que nos leva ao sacerdote, aquele que intercede por nós. Glória a Deus. E Jesus é a vida, porque ele é o único que pode entrar no santo dos santos e se oferecer ao Pai Aleluia, Jesus. e nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Glória. Por isso, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, ninguém vem senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava dizendo, eu sou o dono do templo. Olha o templo, o corpo. Aleluia. Eu sou o dono da alma. Glória a Deus. E eu sou o dono do espírito. Apesar que existem crentes que são dicotomistas, que só acreditam que o homem tem alma e corpo, não tem espírito. Mas eu creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu creio, do jeito que Deus é trino, Deus fez o homem trino. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo diz, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis Glória a Deus. para o dia do Senhor. Aleluia. Então o templo era o ponto de referência da nação de Israel. Deus usa a figura do templo para aquela nação, para mostrar que é do lugar de adoração, Glória a Deus. que é do lugar de sacrifício, Glória a Deus. que é do lugar de serviço, que sai a vida. Aleluia. Oh, glória. Em nome de Jesus. E de dentro do templo saía uma fonte. Fontes são lugares profundos de onde sai a melhor água. A melhor água. E o profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 13, Deus dizia através do profeta Jeremias, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, límpidas,
e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, o povo me deixou e foi procurar um Deus que dele não flui nada, que eles buscam, mas só vivem na sujeira. Águas rotas é água suja, água pouca e suja. E nós estamos falando de águas profundas. A gente nem chegou lá ainda, vamos chegar. Jesus disse à mulher samaritana que ele lhe daria água viva. Deus disse através de Jeremias que o povo abandonou ele a fonte de água viva. E Jesus disse à mulher samaritana o seguinte: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Ô irmão, e essa água que eu estou tomando aqui é morta? Ela produz vida no meu corpo, mas é uma água morta. Porque a água de Deus não precisa de torneira, não precisa de uma bomba para dar pressão. Jesus disse: a água que eu te der vai fazer dentro de você uma fonte e vai jorrar. Vai ter pressão. Glória a Deus. É tanto que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus. Glória a Deus. A palavra poder no grego é dínamos, explosão. Quando Deus está em tua vida de forma real, literal, palpável, a sua vida não é a mesma. Irmão, crente é um ser anormal. Por que anormal? Porque não é daqui. Aleluia. A gente vive aqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, diz Jesus. E quando nós permitimos que esta água venha até nós, porque é a gente que permite. Observe que o texto diz que ele, quando percebeu, começou a se mexer, ele chegou a um lugar em que essa água que tinha sido espalhada, transbordada, que tinha vindo do templo, não tinha vindo do culto da casa da profeta. Escuta aí, eu disse. Porque tem muita gente se reunindo aí em alguns ambientes dizendo: olha, vamos para a casa da profeta porque lá Deus fala. E Deus não está falando aqui não. Lá Deus usa. Irmãos, o lugar apropriado para Deus falar com você só tem dois. Apropriado. Que não traz escândalo, que não traz vergonha. É o teu quarto na tua casa. Lá na tua casa. E o segundo lugar é no templo. Primeiro lugar é tua individualidade com Deus. Amém. Glória a Deus. Pessoal. Deus trata com você pessoal. E na igreja, Deus trata a igreja coletivamente. Porque aqui nós não estamos falando para individuais. Nós estamos falando para o corpo de Cristo, igreja. E uma igreja, ela não pode estar bem se ela está dividida. A igreja não pode estar bem se os liderados batem ou contra o seu líder, ou o líder contra os seus liderados. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. As duas coisas que o diabo mais combate na igreja:
é a liderança que ministra a palavra e quem ministra o louvor. Observe na igreja, se não são, preste bem atenção, os mais atacados são esses dois ministérios, o do ensino e o da adoração. Porque quando você adora, você atrai ele, a presença dele, a glória dele, a graça dele, a manifestação dele. E quando ele chega na adoração, ele ministra a igreja. Aleluia. Quando tira a adoração, tira a ministração da palavra. Porque a adoração traz a presença dele. Sem a presença dele não tem palavra. Eu poderia ter os 10 dedos da mão e os 10 dedos dos pés cheios de anel e de formação. Eu poderia ter de cola na cabeça os 31.173 versículos da Bíblia, os 1.179 capítulos, mas se não tiver unção, a direção, a manifestação do Espírito Santo, não vale nada. Vale nada. Porque isso aqui, irmão, não é um livro qualquer. Isso é o livro de Deus. Isso é a voz de Deus em letras, em frases, em histórias, Aleluia. em narrativas. Glória a Deus. Sem esse livro nós estaríamos perdidos, porque esse livro é Jesus em formas gramaticais. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Glória a Deus. No princípio era o Verbo. Aleluia. O Verbo é o quê? Palavra. Falada. E agora nós temos, Deus nos trouxe o Logos, a palavra aqui escrita. O Rema. E quantos cristãos não querem mais a palavra? Irmãos, pelo amor de Deus, acompanhe o que está acontecendo no mundo. Veja os sinais da volta de Jesus. Veja o que está acontecendo nas igrejas. É um se levantando contra o outro. Sai da igreja, abre um ministério e qualquer, bota um nome, diz que é crente, que se autodenomina pastor. Saiu de uma igreja dividido, brigado com o outro. Como é que Deus vai abençoar, prosperar um lugar desse? Eles não trabalham para ganhar almas, eles trabalham para tirar crentes de outras igrejas. Vem para mim, porque na minha eu vou te consagrar. Na minha tu vai ter oportunidade. Na minha tu vai se destacar. Tu vai ficar aí o tempo todo. Aí vai, quebra a cara. Fica pelo meio do mundo. Não tem coragem de voltar. De pedir perdão. De admitir o erro. Lembra-te aonde caíste. Volta. Arrepende-te. E faz as primeiras obras. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. Carta à igreja de Éfeso. Volta ao primeiro amor, se arrepende. E nós estamos vendo Satanás operando no meio do povo e o povo dizendo que é Deus. As pessoas estão vibrando, é Deus. Deus está usando. Eu não sei nem o nome daquela derrota, que é chamado de profeta, o profeta Mirim. Não é? E o pessoal segue e ovaciona aquela criatura que não sabe o A e o U da Bíblia. Ensinando heresia, mentindo, profetizando, enganando. E cobrando rios de dinheiro para pregar. Trazendo vergonha e escândalo. E tem que ficar, tem um profeta Mirim aí, irmãos. Ninguém é pastor do dia para a noite, não. Estão procurando cargo, estão procurando título, mas não estão buscando a Deus. É Deus que levanta, é Deus que chama.
Se Deus te chamou, se Deus tem propósito na tua vida, pode acontecer o que acontecer, meu irmão. Deus vai fazer o que tiver de ser feito. Não precisa de colônia, não. Senhor, como foi lindo aqui. Esse homem é perseguidor. Esse homem mata teu povo, Senhor. Esse homem, em outras palavras, Ananias está dizendo, Senhor, esse homem não quer nada contigo. Teve que Deus dizer, Ananias, esse homem é vaso escolhido para mim. E ele vai saber o quanto ele vai padecer pelo meu evangelho. Todo mundo rejeitou, mas Deus disse, é meu. Quem foi que consagrou Paulo? Mostra na Bíblia quem foi que consagrou Paulo? Não tem. Os apóstolos já tinham sido ordenados. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava no céu. Mas Jesus encontrou com Paulo. Jesus derrubou Paulo. Jesus falou com Paulo. Ele diz na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 14 e 15. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu e me designou para ser pregador entre os apóstolos, entre os gentios. E para isso eu não consultei nem a carne, nem o sangue, nem fui para Jerusalém. Ou seja, Deus me escolheu, Deus estabeleceu e acabou. Estão deixando a fonte certa. A igreja está sendo vista como um centro de comércio, irmãos. Um modo de vender, um modo vivende. Pai, tu é crente, é? Misericórdia, ele diz, misericórdia. Tu é o que? Pastor? Piorou. Mandaram um vídeo para mim essa semana. Essa semana não. Ontem. Mas eu não sei como foi que escapou do meu celular. Eu ia mostrar para o pastor Tony. Uma pesquisa, escute aí, que foi feita este ano. Este ano. 80% dos pastores abandonam o ministério. 80%. Desses 80%, dos 20% que ficam, muitos se suicidam. Escuta aí! Se suicidam. Outros desenvolvem depressão, síndrome do pânico. Por causa de quê? Da pressão que é exercida sobre ele. Porque se espera muito do líder. Cobra-se tudo do líder. O pastor tem que ser perfeito, não pode errar. Mas ele é homem, ele erra. Qual líder não errou? Me mostre um na Bíblia que não errou. Tem? Me mostre. Eu desafio vocês aqui, me mostre um líder na Bíblia que não errou. Eu estou falando de líder, eu estou falando do Senhor, do soberano. Ele foi o maior exemplo de líder. O mestre da Galileia. Moisés errou. Errou tanto que não teve o direito de entrar. E Deus foi tão assertivo com ele. Disse, olha, tu sobe. Subiu. Vê a terra. Vi. Muito bonita, Senhor, mas tu não vai entrar. Desce e avisa o povo. Desceu, avisou o povo. Chama Arão. Sobe. Lá no capítulo 34 do Deuteronômio. Tira a roupa. Por quê? Tu vai morrer agora. Ele pagou. Na hora. Deus disse, tu vai morrer agora. Caiu. E mandou, sepulta o corpo dele. Você já pensou? Se Deus chegasse para você hoje, dissesse, fulano, você despede todo mundo que tu vai morrer. Senhor, não faço isso não. Me leva agora não. Eu tenho tanta coisa, eu tenho tantos sonhos, tantos planos, menino. Teu maior sonho é chegar no céu. É chegar até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Crentes com a mentalidade completamente terrena.
Estou dizendo que é pecado você trabalhar, conquistar, não. Estou dizendo isso não. Trabalhe, conquiste, ganhe dinheiro e muito. Se possível, me chama para lhe ajudar a empurrar o dinheiro assim de muda. Ganhe muito. Mas não coloque seu coração nisso. Não coloque. Porque se você colocar, você se perde. E quando entende, irmãos, que na medida que ele chega e toca com as águas, e toca com os pés nas águas, e as águas bateram no seu tornozelo. Observe que ele mediu. E o interessante é que a Bíblia fala de medidas. Do versículo 3 até o versículo 7, você vai ver falar só sobre medidas. Medidas, e ele entrou e a água ficou no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros, e eu entrei e a água ficou nos joelhos. E ele mediu, eu estou resumindo. Eu preparei assunto para falar 5 horas. Estou enxugando aqui o máximo que posso. E ele mediu de novo. E a água chegou na cintura. E ele mediu mais 500 metros. E eu daqui a pouco estava... Não conseguia mais ver. Aí comecei a nadar. Irmãos, e quando nós falamos de medida, nós estamos falando de crescimento. Nenhum crente se converte hoje. Eu não vou ser hiperbólico, mas eu vou usar um exemplo. Se converte hoje e no outro dia ele está pregando. No outro dia ele está cantando. No outro dia ele está... Não. Não é assim. O crescimento espiritual é comparado a uma gestação. Tem todo um processo gestacional no desenvolvimento de um feto, de um ser humano. Um embriãozinho lá minúsculo. No ventre da mãe, que começa a se desenvolver, assim é a semente da palavra em nós, que entrou e começa a crescer, e essa semente, a palavra é Cristo. Ele começa a crescer em nós. Se o grão de trigo, 12:24 de João, cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. E quando a palavra, que é comparada a uma semente, como diz Jesus em Mateus 13, na parábola do semeador, ela começa a germinar, ela começa a crescer. Se ele crescer da forma correta, a Bíblia chama isso de medidas. Medidas é comparada a etapas. E essas etapas a gente chama de crescimento gradativo. Crescimento gradativo. E na medida que ele vai crescendo, esse crente, ele vai produzindo e trazendo unidade no lugar onde ele está. E na medida que ele cresce e desenvolve, ele desenvolve a maturidade. E na medida que ele amadurece, ele é equilibrado. Mas esse equilíbrio só se torna real quando a palavra é a régua dele. Observou que ele tinha na mão uma régua. Vocês observou no texto? E ele media. E na medida que ele media, ele dizia, vem. E ele, de acordo com as medidas, ele ia se aprofundando. Ele ia entrando. A nossa vida espiritual, irmãos, ela é trabalhosa.
ela vai se desenvolver de acordo com o teu nível de envolvimento. Pastor, eu só posso ir para a igreja no domingo porque eu trabalho a semana toda. Mas quando tu chegar em casa, tira uma hora pelo menos, 30 minutos para tu ler a Bíblia e 30 minutos para tu orar. Eu estou tão cansado, pastor, que se eu for ler a Bíblia dá sono. É verdade. Então, lê um capítulo em voz alta, para tu não cochilar e estar com a mente acesa. E quando for orar, não ore em silêncio, porque se tu for orar em silêncio, tu está cansado, tu vai dormir. Ora em voz alta. Mas ora. Ora. Ai, pastor, eu estou tão cansado que quando eu chego na cama que vou orar, eu já caio, já durmo. Acontece, é normal. Mas se você ficar em pé, levantar a mão para cima, Senhor, eu estou cansado, mas muito obrigado porque eu tenho um trabalho. Porque a tua palavra diz, aquele que não trabalha também não coma. E o Senhor me deu trabalho. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho trabalho. Eu estou cansado, me dê força. Me renove para amanhã eu continuar, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho mulher, tenho filho, tenho que cuidar, eu tenho que dizimar na tua casa, investir na tua obra. E isso tem que ser eu, Senhor. Eu e tu e eu. Você vai dormir, irmão, você sonha com os céus. Você amanhece no outro dia renovado, fortalecido, animado para trabalhar. O nosso crescimento gradativo, ele traz equilíbrio. E dentro desse contexto, veja o que é que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 ao 16. Deixa eu me ajeitar aqui. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade. Veja, ele deu dons ministeriais para que a igreja aperfeiçoe o trabalho do ministério. E esse trabalho do ministério traz unidade. Não traz divisão, traz unidade. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo, olha o que? A medida da estatura da plenitude de Cristo. E o profeta na visão, cada vez que o anjo, o ser angelical media ele, se aprofundava mais nas águas. Teu crescimento depende das medidas que você toma. E cada um de nós temos medidas diferentes. Eu não estou falando das medidas do corpo, meu irmão, de roupa não. Estou falando aqui de medidas espirituais, de atitudes espirituais. Verso 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Olha, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Minha tradução é a Bíblia King James. Ondas teológicas, o que mais tem acontecendo. Uma igreja brigando com a outra porque a outra é arminiana. Não presta. Ali não é crente não. Eu sou calvinista.
Misericórdia. Está repreendido. Estou dando um exemplo. Brigando, prega o evangelho do reino, meu irmão. Se tu crê que tu não perde salvação, amém. É o teu direito de acreditar assim. Eu, pelo menos, não encontrei na Bíblia, não. Mas tem gente que crê. Paciência. Tem gente que acredita que não perde salvação. Muito bem, é o seu direito de acreditar assim. Eu não acredito assim. Eu acredito no que está puramente, literalmente escrito. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Vacila! Para tu ver se Satanás não passa o rodo do inferno, tu fica prostrado e nunca mais te levanta. Como está lá em Hebreus 6, 1 a 8, que a gente vai ler daqui a pouco. Em Hebreus 10, 26 em diante, que a gente vai ler daqui a pouco. Continuando aqui o texto de Efésios, verso 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, olha, unido e ajustado, cresce. E edifica a si mesmo em amor. Como é que tem aí? Na medida. Que coisa tremenda, né? Em que cada parte realiza a sua função. Qual é a parte do ministério? Palavra. Qual é a parte dos músicos? Adoração. Eu não sou músico. Aí eu chego aqui e fico botando defeito. O irmão devia tocar assim. Mas tu entende de música assim? Não, e como é que tu tá falando agora como tu não entende? Aí chega outro, pastor, o senhor deveria pregar assim. E irmão, o que é que tu conhece de Bíblia? Eu não conheço, e como é que tu tá querendo me ensinar a pregar? Não tem gente assim? Não faz o dele e quer ensinar os outros a fazer o do outro. Não se assuste não com o que eu vou dizer não, viu? Quando eu não era crente, eu era cantor de banda de rock. Dá para acreditar numa coisa dessa? Não. Não dá. Eu não sei nem quando é que vai a música. Deus fez assim, ó. Tu não canta pra ninguém, tu só fala de mim. Sim, senhor. Eu cantando só misericórdia, viu? É verdade. Eu canto pra Jesus, eu sei que chega lá. Diferente dela. Ela canta e me encanta. Não é, meu velho? Mas é, meu Deus do céu. Não tem. Cada um no seu lugar. Observe que o texto diz que cada um na sua função cresce unido. Mas às vezes eu quero fazer a função do outro. Mas por que eu quero? Não, porque aquela função ali se destaca mais e o pessoal vai me ver. Irmãos, igreja não é palco! Aqui não é lugar de show! Aqui não tem estrela! A estrela aqui é Ele! Aleluia! Glória a Deus! O diabo não tem medo de pregador, de cantor, não. O diabo tem medo de crente santo. Você pode conhecer a Bíblia todinha, os assuntos todinho, toda a teologia. Mas se você não for santo, você vai para o inferno com a Bíblia e tudo. Você pode cantar lindo. Não errar uma nota, não subtonar quando estiver cantando. Sua voz pode ser esplendorosa. Mas se realmente você não for crente de verdade, você vai cantar lá no inferno. Ai, ui, vai ser a música lá.
Quem é que vem pregar hoje? Eu só vou se for o pastor Toninho. Aí eu vou ouvir. O pastor Toninho é uma bênção. Ele fala, a gente gosta tanto daquela palavra, e fica alegre, fica animado. Isso é um exemplo que eu estou dando, viu, irmão? Irmão, pregador não é animador de plateia. O verdadeiro pregador, ele prega, o povo sai com raiva dele, não é alegre com ele, não. O povo sai com raiva dele. Diz George Whitefield: se você pregar e o pecador não ficar com raiva de você, a sua pregação não produziu o fruto desejado. Já dizia George Whitefield, o pregador, príncipe do pregador ao ar livre. Um dos maiores instrumentos de Satanás no mundo, irmão, é o crente infiel, que engana na igreja e suja a imagem do evangelho no mundo. Você não veio aqui, como disse a irmã, bem falou, estamos em um lugar bonito, onde temos tudo para desfrutarmos, né? Fazermos uma higiene mental, desfrutarmos de comunhão, desenvolvermos uma coinonia mais refinada. Mas você não veio aqui para isso, você veio aqui para adorar, você veio aqui para receber a palavra, você veio aqui para se consertar, você veio aqui para mergulhar. Aleluia. Glória a Deus. Você veio aqui para ser impactado e sair daqui decidido se você quer ir morar no céu ou quer ir para o inferno. Mas pastor, eu já aceitei Jesus. Na boca todo mundo aceitou, eu também. Mas no dia do arrebatamento da igreja, só vai se ouvir uma voz. Qual é a voz? Vinde, benditos do Pai, e possuir por herança o reino que está preparado. Glória a Deus. Desde a eternidade. Pastor Tony, nunca mais trago o pastor Silvio. Não tem problema, irmão. Fique com raiva, pode ficar. Eu não quero que Jesus fique com raiva de mim. Mas você pode ficar. Não sou daqui, não conheço a história daqui. Estou vendo muita gente nova. Os antigos, poucos eu estou vendo. Sou o único que eu mais conheço aqui é Hugo, Cleide, esposa de Cleide, Dinha. O cabeludo ali conheci hoje. Não é? Eu lembrei desse camarada. Não é? Eu lembrei dele. Tá vendo? O outro ali, cheio de cabelo ali caindo na testa. Tava trocando aqui. O outro tá lá atrás também. Eu acho que eu lembro. Mas tem muita gente nova que eu não conhecia. Eu não conhecia essa daqui. Estou conhecendo agora. Sou a esposa do cabeludo. Do cabeludo? Qual do cabeludo? Dali do outro, pronto. Eu não conhecia, tu não. Né? Muita gente nova. Porque faz, acho que uns 5 anos que eu não venho aqui, né? Não sei se vou passar mais 5 anos para vir, depois dessa. Vamos ainda em Efésios 2, mesmo livro, mesma carta de Paulo. Olha o que é que Paulo diz. Edificados, 2:20 e 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Que alicerce é esse? Que alicerce é esse que Paulo está falando? A gente está sendo edificado sobre o fundamento. E o alicerce principal é Cristo. Que fundamento é esse que Paulo está falando? É o fundamento da igreja. Verso 21. Ele diz: nele o edifício inteiro bem ajustado. Uma coisa bem ajustada, irmão, é uma coisa que não tem folga, não tem brecha. Está todo durinho, tudo no lugar. Cresce
para ser um templo santo do Senhor. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Porque tem muito assunto ainda. E quando a gente está falando de medida, a gente também está falando de restauração. Porque uma igreja ajustada, tudo certinho, é um edifício sólido. A igreja precisa, irmãos, estar próxima do pastor e o pastor próximo da igreja. Porque pode surgir um instrumento capiroto, levantar uma calúnia contra o pastor, mas a igreja vive, olha, perto do pastor. E quando falar, é mentira. Eu conheço meu pastor, eu vivo com ele. Isso não é verdade. E a Bíblia é bem clara quando diz, capítulo 5, verso 19 da primeira carta de Timóteo, Paulo diz: não aceite a acusação contra o presbítero da igreja, que é o pastor. Verdade. A não ser com 3 testemunhas e diante de todo mundo, para que ninguém fique vacilando no que vai dizer. Então a igreja precisa estar bem ajustada. O que é que a gente está fazendo aqui, além de aprender a palavra? Desde ontem que nós estamos aqui, para desenvolver o quê? Koinonia. Palavra grega para comunhão. Comunhão é quando eu estou a par de quem é o outro, e o outro está a par de quem é eu. E eu posso chegar para ele, como Paulo diz aos Romanos 12:13. Comunique com os santos as suas necessidades. Ô irmão, fala com a irmãzinha. Por quê? Eu estou tão necessitado. E tu não conhece a irmãzinha? Conheço, irmão, mas eu não tenho intimidade com ela para contar. Falta de koinonia. Porque quando tem koinonia, quando um chega, pastor, estou precisando de ajuda, estou assim, passando por isso. Tá certo, irmão? O pastor chega lá no grupo da igreja. Irmãos, nossa irmã, eu não vou citar nome, porque eu não conheço as irmãs daqui tudinho. A irmã Maria está precisando de um socorro da igreja. Vamos ajudar a irmã. Quem pode pagar a conta de energia? O outro pode pagar a conta da água. O outro pode comprar o cereal. E cada um dá um pedaço. A irmã Maria saiu do sufoco. Porque a koinonia faz isso. Atos 2, 44. E em toda a alma havia temor, e não faltava nada para ninguém. E por não faltar, muito milagre era feito, porque tinha uma unidade espiritual na igreja. E todos, a Bíblia diz, em toda a alma havia temor. Amém, irmãos? Amém. Para eu encerrar agora de noite. Tem algum tijolo aqui já desajustado? Não é para você me dizer não, viu? Porque um tijolo desajustado num prédio causa uma ruptura na parede. Pode dar rachadura. E quando dá uma rachadura, enfraquece a parede. Porque quando enfraquece a parede, pode o teto cair e desabar. Então se você hoje está aqui, tem alguma ruptura com alguém, conserte hoje em nome de Jesus. Não saia daqui sem consertar isso. Sem o cimento do Espírito, que faz o prédio crescer, ajustado e ficar firme. E nessa noite, Glória a Deus. você tem a oportunidade. Oh, Jesus. Se você acha que Deus falou com você, Oh, Deus eterno. se Deus falou com você diretamente, porque Deus não falou para as árvores, para as plantas, para os pés de pau, para esse prédio, não. Deus falou para você que é a igreja. Você poderia se colocar de pé. Tem falta com alguém? Vai lá. Vai lá.
diz, irmão, eu estou entalado contigo. Está que nem espinha de peixe, atravessado no pescoço. Eu não posso nem cear por causa disso. Me perdoa, eu estou com raiva de tudo. Diga mesmo que está com raiva, porque é normal sentir raiva. Mas não guarde a raiva, bota para fora. Perdoa porque eu estou chateado contigo. Eu estou com vontade até de dar um tabefe, sabe? Mas eu sou crente, não vou dar, não. Eu vim aqui te pedir perdão. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa vida. Não deixe o dia terminar sem você resolver isso. É o que a Bíblia está dizendo. Então, em nome dos três, eu gostaria de convidar o grupo de louvor. Aleluia. Enquanto eles tocam, você pode se levantar do seu lugar e ajustar isso e consertar isso e colocar isso no lugar. Elevez-vous, s'il vous plaît. Oui. Você que se sente desanimado. Pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Eu estou aqui. Só misericórdia. Seja sincero, eu vim só para tomar banho de piscina. Jogar bola e picar de sinuca. Estou me sentindo tão desanimado. Vem aqui. Vem aqui à frente. Para nós orarmos por você e com você. Enquanto eles adoram, sai do seu lugar e venha buscar o Senhor. Amém?